Menos cimento, mais terra e a mesma resistência. Essa é a receita de um tipo de tijolo desenvolvido a partir de pesquisas da Unesp. Para chegar ao produto ideal, foram feitos testes do solo utilizado, da proporção de cimento e até mesmo do tempo de cura, elementos que garantem a qualidade do tijolo. E tem opção de cultura para você. É a exposição Inteiros, que ocorre simultaneamente em 4 espaços aqui da cidade. Terça-feira, 19 de junho, o Unesp Notícias está começando. Boa tarde. Você vai conhecer agora um tipo de tijolo que leva menos cimento e mais terra na fabricação, mas que ainda assim preserva a resistência e a estabilidade indispensáveis nas construções. Até chegar a essa mistura ideal, foram anos de pesquisa no Laboratório de Estruturas e Construção Civil da Unesp em Bauru. Pode parecer apenas um amontoado de terra, mas nas mãos do Marcelo ela vira matéria-prima para produzir esses tijolos, o BTC, sigla de bloco de terra comprimido. Além da terra, água e cimento são misturados nessa máquina. Em poucos minutos, o composto é levado nessa rampa até uma prensa e se transforma no produto final, também conhecido como solo-cimento. A ideia de apostar em uma fábrica de tijolos surgiu há 10 anos, após o Marcelo morar em 2 estados da região norte. Lá, conheceu métodos alternativos de construção e resolveu voltar para Itápolis, no interior de São Paulo, e empreender. Uma caminhada cheia de obstáculos. Tinha uma formação totalmente diferente, totalmente leigo nessa parte de construção, eu era advogado. E no começo a gente não tinha conhecimento técnico do que fazer, do que misturar, de quanto misturar. E a gente teve muito problema com o material no começo. Aí que a gente buscou a universidade, né, para a universidade nos dar esse amparo, esse sustento aí, né, que a gente não, por conta própria, não conseguia, né, e foi que a universidade deu essa força pra gente aí. E o negócio decolou mesmo com a ajuda da Unesp e do professor Obed, que pesquisa o assunto há 24 anos. Hoje, a fábrica tem capacidade de produzir 2.000 tijolos por dia, feitos sob encomenda. O produto chegou a receber o nome de tijolo ecológico ou sustentável. Mas o pesquisador faz algumas ressalvas. Não existe material absolutamente sustentável, né? Mas tem vários níveis de sustentabilidade. Então esse pode ser dito como um material um pouco mais sustentável do que os convencionais. Nesse bloco de terra comprimida estabilizado com cimento, o que vai dar resistência é uma pequena adição de cimento. No tijolo convencional, a resistência é adquirida passando pelo processo de queima. A altas temperaturas, cerca de 900 graus centígrados, quase 3 dias de queima, ou seja, consome muita energia. Então ele é mais sustentável do que o convencional. Parece simples, mas para chegar a esse tijolo homogêneo, uniforme, pronto para ser vendido, não basta somente misturar os ingredientes e seguir uma receita padrão. O processo produtivo começa bem antes, com análise do solo e muitos testes feitos em laboratório. Para conhecer um pouco desse processo, de Itápolis seguimos para o Laboratório de Estruturas e Construção Civil da Unesp em Bauru, coordenado pelo professor Obed. Para ter um tijolo estável e de qualidade, o primeiro passo é mapear as características do solo. É possível descobrir se ele é mais arenoso ou argiloso, por exemplo, um indicador que aponta se a terra é ou não adequada para a fabricação dos tijolos. Se eu não conhecer a matéria-prima, eu não vou ter controle ou não vou conseguir prever qual vai ser o produto feito com essa matéria-prima. Então, para o solo, a mesma coisa. E o primeiro ensaio básico, que é indispensável se conhecer, é a curva de distribuição granulométrica, que é o seguinte: o solo é composto de partículas das mais diversas dimensões, desde partículas microscópicas nas argilas, até partículas maiores, areia, acima da areia tem pedregulho, gravas, etc., né? Então, as partículas de diferentes dimensões. A composição, em termos de dimensões, é um dos fatores que definem alguns aspectos do comportamento do solo. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser feita em laboratório.
Nesse outro experimento, é verificada a quantidade certa de cimento que deve ser misturada, responsável por unir as partículas de terra e impedir a quebra do tijolo. Esse que a gente acabou de ensaiar, por exemplo, deu uma resistência à compressão de mais de 8 megapascal. Megapascal é uma medida de resistência. A norma de blocos de solo cimento para vedação diz que tem que ter resistência mínima de 2 megapascal. Esse nosso aqui, aleatoriamente, deu 8. Com certeza, seguramente, tem uma quantidade de cimento ali muito maior do que a necessária para atingir os 2%. Então, fazendo esse estudo, otimiza recurso financeiro, vai custar mais barato, vou gastar menos cimento para fazer o BTC, vai custar mais barato, e ambientalmente também, por quê? Todo cimento que eu colocar que vai produzir resistência acima dos 2 megapascal é desperdício de cimento. De volta à fábrica, com todos esses parâmetros, o Marcelo só precisa seguir à risca o método de produção e de cura do tijolo. Passadas essas etapas, o produto pode ser vendido para qualquer tipo de construção. Apesar de ser mais caro que o tijolo convencional, além dos benefícios já mencionados, o BTC consegue garantir, no final, uma obra 25% mais barata e mais rápida. É um Lego gigante, né? Uma vez dimensionado o projeto da casa de acordo com o tamanho do tijolo para não haver desperdício, você vai encaixando os tijolos, colocando uma argamassinha entre um e o outro, né? Então existe uma economia aí nessa questão de assentamento, gastar menos argamassa, velocidade na obra, facilidade, os furos do tijolo, você passa conduítes por dentro dele, a parte estrutural você faz dentro do próprio tijolo também, enchendo de concreto dentro do próprio tijolo. Então, na verdade, é uma obra planejada, né? Com esse planejamento você consegue atingir nível de velocidade, nível de economia muito superior à construção convencional. O ideal não é colocar um material contra o outro, esse é melhor, vamos banir os outros. É conhecer o melhor possível cada material de construção, e como se diz hoje em dia, cada um no seu quadrado. Então, conhecendo muito bem cada material de construção, a gente vai explorar o máximo de potencialidade de cada material em cada local da obra. Para fazer as fundações, vamos fazer com concreto, por que não? Para fazer vedação, podemos usar o tijolo convencional, pode usar essas técnicas de construção com terra. Tem que fazer um estudo da viabilidade econômica e ambiental de cada solução. No próximo dia 24, alunos do curso de Educação Física da Unesp, em Bauru, promovem a 6ª edição do Festival de Lazer. O evento, aberto a toda a comunidade, vai levar jogos, danças e brincadeiras ao bairro Bauru 22. O repórter Júlio Penariol traz as informações. O Festival de Lazer é uma parceria entre a Prefeitura de Bauru e a Unesp e todas as atividades são de graça. Quem nos conta mais detalhes sobre a iniciativa é o Otávio, aluno de Educação Física e um dos responsáveis por divulgar o evento. Otávio, neste ano o evento tem como tema Copa Cultural. O que os participantes vão encontrar por lá? Exatamente, nós trazemos o tema este ano como Copa Cultural, a fim de desenvolver jogos, atividades, brincadeiras e oficinas trabalhando com a cultura de outros países, como o Senegal, a Rússia, a Turquia, Marrocos e outros países. E quem que pode participar do festival? O festival ele é voltado para toda a população de Bauru e região, sendo totalmente gratuito, onde estaremos desenvolvendo atividades para crianças, adultos e idosos. E por que levar esse tipo de evento para a comunidade? Atualmente nós sentimos certa carência da comunidade para eventos que trabalhem em lazer e explorem seus conteúdos culturais. Então, esse é o principal objetivo do evento. Muito obrigado pelas informações, Otávio. E quem ficou interessado, o Festival de Lazer vai ser realizado no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, no Centro de Artes e Esportes Unificado, ali no bairro Bauru 22. Júlio Penariol, para o Unesp Notícias. Uma massa de ar seco sobre o estado de São Paulo mantém o tempo estável, mas as temperaturas mínimas começam a cair a partir desta quarta-feira. Em Bauru, o sol aquece as tardes, mas as noites e madrugadas vão ser geladas. Neste momento, a umidade do ar está em 50% e são registrados ventos de brisa, 3 km por hora. Hoje a mínima foi 13 e a máxima chegou aos 25 graus.
Para amanhã, a mínima se repete, 13 graus. Já a máxima não passa dos 26. Agora uma dica de cultura, é a exposição Inteiros do artista plástico Jeff Zimbato, que cursou artes visuais na Unesp aqui em Bauru. A mostra é resultado da pesquisa dele para a conclusão do curso. E olha que interessante, ela está aberta à visitação de forma simultânea em 4 espaços aqui da cidade. A nossa equipe foi a um deles conversar com o Jeff para saber mais detalhes do que esse trabalho reserva aos visitantes. Então vamos conferir. A exposição Inteiros, ela nasceu da minha pesquisa de TCC, que é Ensaio para uma Fissura, da Superfície à Profundidade, uma poética. Foi a forma que eu encontrei de mostrar todo esse processo que foi de criação dos trabalhos que eu produzi no período de 2 anos. O nome Inteiros é uma referência aos objetos que se partiram, mas que da mesma forma são inteiros da forma deles, né? Do jeito deles, eles são inteiros. Então daí vem o nome da mostra como um todo, por se tratar da minha poética serem as fissuras e serem objetos quebrados e objetos que se partiram de alguma forma. O meu processo criativo começa na fotografia. Eu registro fissuras que eu vejo pelo caminhar, né? As derivas que eu faço pela rua, né? Durante o dia a dia. Eu capturo essas fissuras, aquelas de forma fotografia macro, né? De forma bem aproximada. Eu tenho uma base de dados das fotografias e eu acabo juntando elas de alguma forma nas outras técnicas, que no caso é a pintura, o bordado, as esculturas também que eu faço. O processo de produção foi bem denso, assim, porque eu comecei a pesquisa em 2016, né, a ideia surgiu em 2016, trazendo essa questão da pessoal mesmo, particular, por eu ter nascido com lábio leporino. Foi uma questão que sempre me inquietou, essa questão da fissura, né? No caso da fissura lábio-palatina, né? E eu queria investigar melhor isso e mostrar para as outras pessoas a beleza que existe, mesmo nos objetos que se partiram, nas coisas que estão fissuradas, quebradas, sabe? E durante esse processo eu conheci o Wabi-Sabi, que é uma estética, uma forma oriental de ver as coisas, né? De ver até uma filosofia de vida, de ver a beleza no erro, a beleza no imperfeito, a importância do erro, né? Do erro, entre aspas, e das coisas, a beleza nas coisas que se quebraram, que se partiram. Eu procuro trabalhar e investigar em várias materialidades. Eu gosto muito de pesquisar materialidade. Eu vou ali do tecido, passo pela tela tradicional, convencional, pintura em acrílico. Me aventurei um pouco com resina, também resina automotiva, vidro, porcelana. A ideia de escolher esses 4 lugares foi justamente fazer o público transitar e criar o próprio público essa fissura espaço-tempo entre o percurso que ela faria entre um espaço e outro, né? Essa ideia de deslocamento da matéria, deslocamento do espaço, não manter a exposição em um único ambiente, não faria sentido para mim. A minha intenção com essas obras é levar ao público a importância do imperfeito, a beleza que existe no imperfeito, no objeto fraturado, quebrado. Porque hoje a gente, na nossa sociedade, tem muito aquela questão do padrão de beleza, né?
Eu queria justamente com as minhas obras quebrar isso de alguma forma, da minha forma. Então eu acho que é uma reflexão que eu posso levar também para a vida das pessoas, né? Com essa questão da importância de quando ela erra, ela consegue levantar, ela consegue se restaurar. Por mais que fiquem ali as fissuras, ela é inteira como ela é. Para quem ficou interessado, na Galeria da FAAC, a exposição segue até esta sexta. Pode ser visitada no período noturno das 7 às 10. Já na Academia de Arte Casa Amarela, as visitas são às segundas à noite, das 8h15 às 10h15, às quintas, das 2 às 4 da tarde e aos sábados, das 10 ao meio-dia, até 30 de junho. Essa é a mesma data do Teatro Municipal. Lá o acesso é livre no horário de funcionamento do teatro. No Centro Cultural da USP, a mostra fica aberta à visitação até 5 de julho. Visitas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você perdeu alguma data ou quer mais detalhes sobre os locais de exposição, é só visitar a página do Jeff no Facebook. E o Unesp Notícias está chegando ao fim. Acompanhe a nossa programação também pelo site, pelas redes sociais. Um bom fim de tarde para você e até amanhã.